Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Boca a Boca Digital. Hoje estamos aqui com a presença do pastor Paulo, um grande homem de Deus, um amigo que eu tenho tido aí nesses tempos de recomeçar, e um homem que tem uma experiência fantástica, um homem que largou o futebol profissional para servir a Deus. Então, com vocês, uma salva de palmas aí, por favor, Yuri, Juninho. Seja bem-vindo, pastor Paulo. Que Deus abençoe sua vida sempre. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar vindo aqui para o podcast para falar um pouco do Senhor, dar um pouco do testemunho de quando o Senhor se converteu a Jesus. E bora lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi a sua conversão a Jesus Cristo? Quando foi que o Senhor aceitou Jesus? Quando foi? Como que foi? Conta pra gente um pouquinho, por gentileza. Primeiramente, muito obrigado, viu, Jorge, pelo convite. A vocês que nos assistem. Nós agradecemos, né? Permitir com que a gente entre nos seus lares. A gente, de alguma forma, pode, né, compartilhar um pouquinho da nossa vida, né? Vamos lá. Eu me converti em 2009. Eu falo que só o fato de eu ter entrado em uma igreja, para mim, já é um grande milagre, né? Eu era uma pessoa extremamente resistente, tinha uma dificuldade muito grande com a questão do mundo evangélico, a figura de um pastor, né? Coisa do tipo. Não falo em um preconceito, já tinha um conceito formado, né, em relação a essas figuras, assim, a igreja evangélica em si. Mas eu falo que Deus ele sabe como trabalhar na vida de cada um, né? Sim. E eu tive várias pessoas ao longo da minha caminhada que me marcaram, né? Mas dentre essas pessoas tem uma que realmente foi muito importante para minha conversão e se tornou um amigo mais chegado que irmão, o Gil, que inclusive é da nossa igreja. Gil Pinheiro? Gil Pinheiro. Sério? Que massa! Foi ele que nos ganhou para Jesus. Engraçado que isso bacana. foi em 2009. Em 2007, eu encontro com ele. Eu estava tirando a primeira habilitação na época e ele trabalhava numa papelaria, né? Num Xerox. E aí ele já me parou, já começou a conversar comigo do nada, né? Você fica até assim, você não está acostumado com isso e tal. Mas ele me parou e começou a falar, cara, você tem uma voz de cantor, você tem pegada de cantor. Eu nunca fui cantor, não sei tocar um instrumento. Que legal. Mas enfim, foi um pretexto para ele pegar ali o meu contato e tal. Eu falei, cara, vou pegar o seu contato pra gente trocar uma ideia e tal. Eu falei, amém. Passei o contato para ele. Passado uns 2, 3 dias ele me liga. Tava próximo da feira ali, sabe? Sim. E ele me liga, eu falei, cara, quem tá falando? Ele, o Gil. Eu falei, mas que Gil? Gil. Aquele que te conheceu lá no Xerox. Eu, que eu lembrei, cara. Mas aí passaram mais 2 anos, né? Não tive contato com ele. E aí eu encontro com o Gil dentro da casa da minha sogra. Na época eu namorava com a Ana Paula, que hoje é minha esposa, né? E ele com a voz bem marcante, né? Ele trouxe primeiro ele trouxe meu cunhado, né? Achou meu cunhado aí perdido na madrugada, começou a evangelizar, se tornaram amigos, levou ele para a igreja para recomeçar e ele começou a frequentar a casa, né? E aí eu lembro que no domingo, geralmente final do dia, você fica sempre naquela bad, né? Tava já pensando na segunda-feira. Cheio de coisa pra... nossa, cara, vem aquela... final, vem Faustão, fantástico. E aí eu falava com a Ana Paula, o amigo da voz grossa do Juninho chegou. E aí nesse dia o meu sogro pediu uma pizza. E aí foi a primeira vez que a gente teve o contato ali, né? E aí ele fez o convite pra gente. E aí a porta se abriu, né? Então todas as vezes que ele encontrava com a gente, vocês têm que ir lá na igreja, recomeçar a cara de vocês são a cara da recomeçar, vou apresentar meu pastor, o pessoal lá é bacana, eu falei, amém, vamos lá e tal. Mas sempre dando barrigada. A importância do evangelismo, né, velho? Muito importante. E ele acreditou na gente, ele insistiu, né? E aí um dia eu falei com a Ana Paula, falei, eu acho que assim, ele tá chamando demais, vai ficar um pouco chato, né? A gente toda vez falar que não dá pra ir por algum motivo, né? A gente tem que ir, vamos lá, não custa nada, a gente vai a um culto e pronto, né? A gente fez cumpriu uma missão ali, o nosso papel. E aí nesse primeiro culto, cara, é muito doido isso, porque foi algo que eu senti, eu não lembro qual foi a palavra que foi ministrada, eu não lembro os louvores que cantaram, sim, mas eu lembro que eu senti uma presença tão real do Espírito Santo ali. Que nunca tinha sentido na minha vida. Né? E aí eu comecei a chorar e eu lembro que o culto foi uma bênção.
No outro final de semana nós não fomos, não sei por qual motivo, só sei que no final do dia eu comecei a chorar com a Ana Paula. Eu falei, amor, poxa, por que a gente não foi? Eu comecei a chorar igual menino, por que a gente não foi? A gente perdeu tempo, a gente podia ter ido, a gente ficou aqui à toa e tal, passou o dia, nós não produzimos nada, amanhã já é segunda-feira, já começa uma outra semana, a gente podia ter ido. E ali eu já vi que o Espírito Santo já tinha me tocado lá naquele primeiro momento. Que legal. Aí, por fim, nós continuamos, voltamos já na terceira semana e dali até hoje nós estamos aqui há 14 anos já servindo ao Senhor. Ô, glória. Glória a Deus. Um testemunho muito legal e a importância do evangelismo, né, cara? Como que é importante da gente falar de Jesus para as pessoas. Verdade. Né? E como que Deus usa as pessoas, levou o cara que pregou para você, que te fez um elogio lá dentro da casa do seu sogro, né? Muito, muito legal. E é muito legal, Jorge, desculpa te cortar, Sim. mas Deus ele vai levantando pessoas que no momento a gente não entende. E é o que a palavra fala sobre você semear, né? Uns vão semear, outros vão regar e Deus vai dar o crescimento, né? Porque Deus colocou no meu caminho algumas pessoas que elas foram pontuais. Eu falei do Gil, eu tive um professor uma vez que pregou pra gente, estava eu e mais os meus 2 amigos e tal ali, a gente estava fazendo um estágio. E aí nós ouvimos ele e tal, não, beleza. Mas quando ele acabou de falar, não, tranquilo, voltamos a conversar fiado e tal. Ou seja, nós não demos muita importância pelo que estava sendo falado. Tive uma outra pessoa também, um amigo meu também, que foi um instrumento de Deus na minha vida. Só o testemunho dele falou ao meu coração. Eu acho que, eu não lembro a vez que ele pregou para mim, mas eu sabia que ele era da igreja do meu primo e tudo mais, que ele tinha um contexto ali dentro da igreja evangélica, né, exercia um ministério lá dentro, mas ele nunca me parou e me falou nada sobre Jesus, isso. só mas o ele vivenciava, né, o que o evangelho nos ensina, e aquilo ali, de certa forma, me impactou muito. Então hoje, quando eu, 14 anos depois, eu lembro de pessoas que foram pontuais, sabe, com atitudes, às vezes uns com palavras, né, dentro desse meu processo de conversão. Eu ouvi falar muito isso, que às vezes a gente não precisa de pregar para certas pessoas. O próprio testemunho da gente, a mudança de vida nossa, isso vão fazer que elas se convertam, vão fazer que elas queiram procurar Deus também, né? Verdade. E uma passagem muito importante da sua vida, que eu achei muito interessante, foi quando o senhor largou o futebol profissional, né, para focar nas coisas de Jesus, para focar nas coisas de Deus, para ter um tempo maior para a obra de Deus, para fazer o trabalho. Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim. Minha vida toda foi envolvida no esporte, né? Eu sempre gostei, desde criança, desde pequeno, eu sempre estive envolvido ali no esporte, categoria de base. Eu teve um período da minha vida que eu dei uma pausa, né, para eu investir no estudo na época, ingressei na faculdade, eu fiz educação física, mas já na reta final da faculdade eu voltei, né, eu formei muito cedo, então eu voltei a atuar, a treinar, a jogar e sempre, desde que eu me converti, eu sempre tive envolvido, né, de alguma forma ali com a obra, né, de Deus. E o futebol eu entendi em um determinado momento que ele era um instrumento, né? Eu vivenciei o que 99% dos atletas vivenciam, sabe? Ficar longe de casa, eu fiquei 5 meses longe da minha esposa, era muito difícil a Ana Paula me acompanhar. Ela trabalhava na área dela aqui, né, de formação dela, como é que eu tiro ela, levo ela para um Amapá, levo ela para Roraima, levo ela para o Amazonas e depois a gente volta. Ela saiu do emprego dela, a gente volta, então... É uma dificuldade que quase todo jogador passa, né? Ficar longe da família, longe de quem ama, para dedicar ao esporte, né? Porque o futebol, você não consegue conciliar, né? Nós temos sempre a oportunidade de conversar com alguns atletas, antes dos jogos, tem essas reuniões, né? Através do futebol, o Senhor gerou no nosso coração um projeto chamado Além da Bola, que tem esse objetivo de ativar o atleta no chamado que ele tem em Deus, né? E através do esporte ser uma ferramenta para a proclamação do reino. Então, que show. Todas as oportunidades que a gente tem, né? Tem vários trabalhos hoje que deram continuidade. Tem um lá em Formiga, através da vida do Cristiano, que é um grande amigo, um grande homem de Deus. Né? Além da bola lá, para você ter ideia, ele tomou uma proporção tão grande que além do culto que acontece nas igrejas, além dos cultos que acontecem nos clubes lá, né? Ele abriu um projeto, né? Uma escolinha de futebol que tem feito a diferença na vida das crianças. E sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com esses jovens, eu mostro para eles a importância deles olharem para além do futebol, né?
Porque o futebol ele tem uma capacidade de fazer com que você viva em função dele. Você não consegue conciliar, né? Você não consegue ser atleta e atuar em uma outra área no mercado de trabalho. É muito difícil. Então ele te rouba todo o tempo, né? Todo o foco, né? Então é bem complicado. E o que aconteceu, né, comigo e com a Ana Paula não foi diferente, né? Eu tinha que ir, ela permanecia aqui, ela não conseguia me acompanhar, né? Até que eu tive a oportunidade, né, de, através de um... Só uma brecha, só. O futebol, a escolinha é tão importante que eu vivencio isso dentro da minha casa. Não sei se eu já te falei, você sabe, meu pai tem um projeto social, referência há mais de 26 anos, que ele dá aula no mesmo projeto social, no bairro que a gente morava. E graças a esse projeto social, o meu bairro se tornou um bairro diferente. Meu bairro não tem boca de fumo, não tem coisas mais perigosas, porque as crianças ali tiveram um norte. Sim. Muitas crianças hoje não têm pai, não têm referência de pai, e a escolinha de futebol foi tão importante para que eles procurassem um emprego, o primeiro emprego, para que eles quisessem estudar, porque se não estudasse não jogava bola. Então são coisas que a escolinha, o esporte, ajuda na criação de uma comunidade inteira. Sim. Então eu acho muito importante, sou muito a favor, gosto de estar envolvido. E meu pai tem um projeto muito maravilhoso. Um abraço, pastor Jorge. Que Deus abençoe a vida do senhor. Um abraço. Homem de Deus, maravilhoso. E continua falando pra gente. Sim, eu acredito muito que o esporte é uma grande ferramenta de transformação social, né? Ele em uma tacada, ele consegue atingir a área da segurança, a área da educação e a área da saúde, né? Então é uma ferramenta poderosíssima, né, que nós temos. Eu, em determinado momento da minha vida, eu comecei a entender o esporte também como uma ferramenta, né, para a proclamação do reino. Tanto é que quando eu finalizei o meu ciclo, eu parei com 29 para 30 anos, o futebol profissional, uns 10 dias antes, eu lembro que eu deitado com a Ana Paula, parece que Deus ele puxou o extrato, né, de como foi esse processo, né? Ou seja, estava encerrando um ciclo, né? E ao encerrar esse ciclo, Deus começou a me mostrar a cada lugar que eu passei o que Deus fez. Não pela presença do Paulo. Foi um privilégio eu ter estado presente, ter presenciado aquilo ali. Né? Pessoas que reataram seus casamentos, pessoas que voltaram para os caminhos do Senhor, pessoas que foram curadas de lesões através das reuniões, através das orações, sabe? E aí aquilo ali o Senhor gerou em mim um sentimento de alegria, de gratidão. Ou seja, missão cumprida. Né? Então já não tinha mais a ver com o fato de você jogar num grande clube, ir para uma seleção brasileira. Não que isso não fosse importante, não que você estando ali, você não almeja essas coisas. Mas ao longo do processo o Senhor começou a me mostrar que era muito além disso. Né? Muito além. É muito além de um grande clube, é muito além de uma seleção brasileira, de um status, uma fama que o futebol pode proporcionar. E a oportunidade de você estar com pessoas, né? Pessoas de outros lugares, que é o que eu falava muito com eles. Olha, se não fosse futebol, nós não teríamos encontrado nunca. Né? E através do futebol, talvez é uma oportunidade que a gente tem de abençoar a vida de outras pessoas, sabe? E foi quando você teve a oportunidade de trabalhar com um projeto social em Contagem, né? Sim. Como é que chama mesmo? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Esportes, né? Foi um convite, né, que eu recebi na época, e que foi o divisor de águas na minha vida. Porque quando eu recebi esse convite, ainda eu tinha uma perspectiva de ir para um outro clube, de ir para um outro estado, já, né, me movimentando para que isso acontecesse. Tinha um contrato com o Sudão, né? Lá... Na verdade, eu tive uma proposta, né, na época, né, que aí sim, de repente, estaria dentro daquilo que eu almejava, né, de poder levar na Paula, né, de ser uma situação melhor, mas ela não concluiu, né? Uhum. Mas eu tinha perspectivas, né? De repente, de ir para um clube, um outro estado, né? Enfim. Aí foi quando o senhor virou a chave. Sim. Foi quando eu recebi o convite. E aí eu comecei a orar a Deus. Falei, Deus, amém. Para eu aceitar esse convite, é necessário que eu abra mão da minha carreira. Não tem como eu conciliar. Né? Eu ia trabalhar na gestão pública. Um trabalho que tem horário, você tem horário para chegar, mas não tem horário para sair. É uma atividade que vai tomar a sua semana, vai tomar seus finais de semana. Que finais de semana você tem os campeonatos, tem as atividades, eventos, tem que participar. Estar presente. Mas eu orando a Deus, Deus me deu uma palavra que era para eu ir. E debaixo dessa palavra eu aceitei o convite. Aí sim, aí foi uma virada de chave na minha vida. O futebol ficou para trás. 10 dias antes disso acontecer, parece que Deus já estava puxando o extrato. Olha, filho, aqui, ó, olha o que
o que você pôde vivenciar ao longo desse tempo. Então, glória a Deus por isso. Finalizou esse ciclo, inicia-se um outro ciclo, que foi na gestão pública. Foi uma experiência também fantástica, sabe? Que a gente pôde desenvolver um projeto muito bacana. Fala um pouco desse projeto, como é que ele funcionava, como é que era. Era nos bairros, né? Sim. Da cidade de Contagem. Contagem, você sabe muito bem, né, Jorge? Sim. Você conhece a cidade inteira. Contagem, ela tem 8 regionais, né? Sim. Qual que era o objetivo desse projeto? Era abrir um núcleo por regional, né? Então, nós íamos até nesses campos. O que acontece muito aqui, por exemplo, nós temos bastante equipamentos esportivos. Só que o grande desafio do poder público hoje é gerir esses equipamentos, né? Como é que você vai dar manutenção nesses equipamentos? Isso é um custo muito elevado, fica caro. Né? E eles são subutilizados. A maior parte da utilização deles concentra nos finais de semana, nos dias de jogos, campeonatos e tudo mais. O resto da semana eles ficam subutilizados. Né? E aí, qual que é o grande problema? Que esses campos, eles ociosos, eles se tornam um ambiente favorável para o tráfico, para o uso de drogas. Então, nós fomos em cada um desses campos que nós julgamos serem os melhores, mais centralizados, um acesso melhor de cada regional. Preparamos esses campos, conseguimos toda a estrutura necessária, uma rede nova, o básico, pelo menos, para que esses campos pudessem ter as atividades. Colocamos ali as bolas, os cones, os uniformes, todos eles tiveram uniformes, enfim. No final das contas, através desse projeto, mais de 1.000 crianças foram contempladas, né, em menos de um ano. Né? Então, assim, foi algo muito legal. E dentro disso, né, no campo ali do Estaleiro, você conhece ali perto ali da penitenciária, uma equipe do Cruzeiro mesmo chegou até esse campo, avaliaram os meninos e levaram 2 para o Cruzeiro. Não é o objetivo principal? Não é. Não. Mas o quanto que isso aí marcou a vida daqueles meninos. A oportunidade, né? Que eles tiveram através de um projeto. Que às vezes muitos não tiveram, esses tiveram. Então foi muito legal. Que show. E provando que quando quer fazer um projeto, acontece, né? Muita gente enrola, muita gente usa isso para outras coisas. Então, quando se investe na educação, quando se investe no esporte, quando tem essa vontade de fazer acontecer, consegue fazer acontecer. Consegue. E vamos vir aqui para os seus projetos aqui. É tanto projeto, hein, pastor? Nossa, Deus. Glória a Deus. Os projetos aqui da Igreja Recomeçar, né? Primeiro você está no projeto junto com o Dr. Rodrigo, o projeto Mover, né? Que Sim. É um encontro de empreendedores da Recomeçar. Mais um desafio, mais uma tarefa. Conta um pouquinho sobre o que está à frente também desse Sim. projeto Mover, que é uma bênção na vida nossa. Verdade. Foi uma bênção na minha vida, né? Para começar isso tudo que vocês estão vendo aqui, foi através do Mover, de conversas com o Rodrigo. Ele abriu minha mente, virou a chave. A gente tinha um pensamento, se transformou tudo em outra... Transformou numa plataforma de comunicação, na verdade, Sim. não apenas uma revista, né? Sim. Então, que Deus está nos abençoando e o Projeto Mover é uma bênção na minha vida. Eu sou um testemunho Sim. real que o Projeto Mover é uma bênção. E fala um pouquinho pra gente sobre. Cara, é muito legal isso, né? O Mover é um movimento de empreendedores, né? Aqui da Recomeçar. Todos nós somos empreendedores, né? Então, às vezes as pessoas acham que elas precisam ser empresário. Né? Não é. Você pode empreender dentro do seu trabalho. Né? É você usar a criatividade para você conseguir ampliar os atendimentos, os resultados, enfim. Né? Lá na secretaria nós empreendíamos lá. Né? A gente tinha que buscar estratégias, tínhamos que buscar usar da criatividade para conseguir recursos, para conseguir fazer as coisas acontecerem, porque muitas vezes não tinha recurso financeiro para que as coisas andassem. Então, isso é na nossa vida. Né? A minha vida toda eu empreendi. Eu e a Ana Paula, nós sempre empreendemos. Né? Teve uma época, inclusive, que nós passamos um momento muito complicado. Né? Eu estava sem clube na época, a Ana Paula tinha saído do trabalho dela, e aí Deus nos deu uma estratégia, a gente fazia o bolinho no pote. Né? Eu fui jogar bola em um lugar, e nesse lugar tinha uma senhora vendendo bolinho no pote. Lá em casa, detalhe, lá em casa não tinha forno, lá em casa não tinha armário, nunca tinha feito um bolo na minha vida. Para te falar a verdade, eu nunca tinha feito um bolo sequer. Mas a necessidade vira a chave. Vamos fez com que a gente, ou coisa. A gente faz alguma coisa, ou a gente vai ser pego aí
pela pressão, ou seja, é Moisés na frente do mar, né? Ou você abre o mar vermelho, senão você vai morrer aí nas mãos de Faraó. E aí nesse dia, orando a Deus, aí eu vi essa senhora que ali mexeu comigo, eu cheguei na Ana Paula, depois aí entra o foco, força e fé. E fé. É isso mesmo, cara. Falei com a Ana Paula, falei, amor, nós vamos vender bolinho no pote. Ela, que isso, amor? Como assim, bolinho no pote? A gente nunca fez um bolinho, não tem nem... Já tinha o Gaelzinho já? Não tinha, ainda não. Recém-casado? A gente tinha alguns anos já de casado, tinha uns 4 anos de casado. E aí, cara, a Ana Paula falou, amém. Vamos olhar no YouTube. Olhamos a primeira receita que tinha de bolinho no pote na época. Começamos a fazer. A gente tinha uns copinhos que a gente tinha feito um evento com os adolescentes na época, um luau, mas ela era diferente, né? Esses copinhos de bolo no pote. Não, o bolinho de bolo no pote é diferente desses de caldo, né? A gente tinha um de caldo. Comprei uma tampinha, comprei uma caixinha de isopor, fizemos 27 bolinhos e saímos na rua para vender, cara. Na cara e coragem. Pegamos o forno da minha sogra, né, na casa dela, levamos para lá, colocamos no quarto para fazer, porque na cozinha não cabia. E aí fizemos e saímos na João César aqui inteira para vender os bolinhos. Desses 27, nós vendemos 25, voltamos com 2. No outro dia nós fomos para Fiat e por aí vai. Nós ficamos um bom tempo assim. Então, e Deus honrando. E era o recurso que a gente precisava para honrar com os nossos compromissos. Não era uma renda extra. Era a renda principal, né? E aí, voltando na questão dos empreendedores, isso aí já é um desejo que o Senhor colocou no coração do pastor, né? E aí um dia ele chamou a gente e falou assim, gente, vamos startar. Eu acho que é importante. Aqui na igreja tem muitos empreendedores, tem muitas pessoas que estão vivendo isso, é muito importante. Eles, de repente, receberam uma palavra, receberam um direcionamento, serem ativados nos seus projetos, né? E aí a gente teve a oportunidade de iniciar 10 Pontapé, da mesma forma que você foi ativado, eu também, né? Muito bom caminhar com o Dr. Rodrigo. Ele, assim, ele é bem... É outro planeta, né? Ele, assim, o cara tem a cabeça lá na frente. Pensa em várias coisas, ele já consegue... E tem sido muito legal pelos testemunhos que a gente tem ouvido. Ele também mexe com tecnologia, startups, né? Então ele está na área certa. Ele sabe identificar o que vai, o que não vai, te orientar. Sim. Então é uma benção, a gente aprende a cada dia. Verdade. A cada bate-papo, a cada reunião que a gente faz é uma benção na vida da gente. Sim. E aproveita para convidar quem quiser, uma vez por mês, Sim. né? Toda última segunda-feira, né? Por mês. Na verdade, toda primeira segunda-feira. Nós estamos aqui reunidos aqui na Recomeçar, às 20 horas. Então, marca aí na sua agenda, não deixa de participar, porque assim, é fantástico. Deus tem nos entregado ferramentas, né, para os nossos negócios, porque eu acredito, Jorge, que os sonhos que nós temos, quem dá é o próprio Deus. Sim. A gente olha a vida de José, né? E aí é necessário algumas ferramentas e é nesse lugar que o Senhor tem nos proporcionado isso, ferramentas para que a gente possa avançar dentro dos projetos, né, que o Senhor mesmo nos deu. Né? Que benção. Show. E falando de projeto, vamos para mais um projeto que o senhor participa, que é o Movimentar. Sim. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre o projeto Movimentar, quando que ele acontece, como que as pessoas que quiserem ajudar podem ajudar também. Sim. Olha, o Movimentar é um outro projeto muito bacana, né? Nós sempre estivemos envolvidos, né, nas atividades da igreja. E algo que queima no nosso coração é o voluntariado, né? E o Movimentar surgiu de uma demanda que chegava até a nós, né, de pessoas que não se sentiam aptas a servirem, entre aspas, na igreja. Por quê? Na cabeça delas, na mentalidade delas, servir na igreja significava estar com o microfone na mão, levando a palavra, exercendo o ministério do louvor, ou alguma coisa relacionada às atividades eclesiásticas. Né? Não que não seja importante, é muito importante, mas para além disso, né, a gente via que essas pessoas elas tinham um grande potencial. O que elas precisavam era de saber o quanto elas são importantes no reino. Como que nós vamos saber disso? Através daquilo que Deus já tem nos dado. Né? E aí nós pensamos, gente, se essas pessoas elas não sabem como servir a Deus, porque talvez elas se julgam, né, inaptas, né, para tocar um instrumento, para estar com a palavra, enfim, elas têm dons. Essas pessoas elas possam servir com os próprios dons, né? Com aquilo que Deus já deu para elas. Isso, show de bola. Porque melhor do que a pessoa, né, tá servindo é a pessoa que está sendo, na verdade, melhor que a pessoa que está sendo servida, melhor é para a pessoa que está servindo. A pessoa que está sendo servida é uma bênção, você vai marcar a vida dessa pessoa, né? Às vezes um simples corte de cabelo, uma unha que é feita, você muda a vida de uma mulher, né? Você está entendendo? Sim. Agora, para a pessoa que está proporcionando isso,
aquilo ali impacta muito. Nós tivemos muito testemunho, nós tivemos pessoas que se converteram através do movimentar. Glória a Deus. A pessoa ela começou a servir ali só para ajudar, porque ela queria ajudar de alguma forma. E ela viu o quanto que isso é importante. Ela ouvindo o feedback dessas pessoas, aquilo ali marcou a vida dela. Ela falou assim, cara, eu sou útil no reino. Sabe? E isso começou a tomar uma proporção simples muito gesto grande. de servir, né? Não Sim. apenas servir a igreja, mas servir as pessoas no dia a dia dela. E é uma rua de lazer que vocês, Sim. parecido com a rua de lazer, né? Que vocês têm uma data. Isso aí. Como que funciona? O que acontece? Nós atendemos em vários lugares. Né? Nós tivemos a oportunidade já de atender em casas de recuperação. Uma equipe vai nessa casa de recuperação, atende todas as pessoas que estão ali. Tivemos a oportunidade de atender em praças. Tivemos a oportunidade de atender aqui na Recomeçar, quando a Recomeçar era lá embaixo. Tivemos a oportunidade de atender aqui numa rua de lazer aqui, que era proporcionado na época quando eu estava na Secretaria de Esportes, né? Fechava a João César inteira, né? Aos domingos, aí ali nós conseguimos levar mais de 100 voluntários servindo ali aquelas pessoas, passavam mais de 9.000 pessoas ali no domingo, né? De manhã, enfim. A gente teve muita oportunidade de servir pessoas através desse projeto, sabe? A gente vai retomar, nós tivemos que dar uma paralisada na época da pandemia, né? Mas agora a gente está de volta. Inclusive, em junho, a gente já quer realizar a nossa primeira ação. Já tem uma data marcada aí, né? Isso, em junho a gente já quer realizar a nossa primeira ação. Né? Vocês que nos acompanhem nas redes sociais, que nós vamos finalizar a data, né? Bem certo aí, para que vocês estejam com a gente. E é muito interessante, Jorge, que talvez, né, a pessoa que está nos assistindo, você que está aí na sua casa, você pode participar com a gente, se você corta um cabelo, se você é manicure, enfim, ou qualquer outra área que você atua, que você vê que você pode servir a comunidade, você pode nos procurar, né? Que você vai ser muito bem-vindo nesse grupo. É só procurar o Pastor Paulo, viu, gente? Todos os dias ele está aí na igreja, né? Recomeçar, acha o contato dele, pode chamar no Instagram também, que a gente passa o contato, e será uma bênção ter vocês para ajudar a servir também, né? Sim. E vamos falar agora do mais novo que acabou de sair do forno, né? É um projeto maravilhoso. Esse eu fico feliz de que o senhor está à frente dele. É o projeto Amparar, né? Sim. É um projeto que toca diretamente no seu coração, no seu dia a dia, na sua vida de casado, com um filho maravilhoso que você tem. E que eu acho que é um projeto não só da Recomeçar, é um projeto para Contagem, para o Brasil, porque existem várias famílias que precisam desse apoio do projeto Amparar. Né? São pessoas que às vezes não têm o que fazer, não conseguem integrar seus filhos à sociedade e passam por essa dificuldade igual várias pessoas passam. Sim. E não tem onde recorrer mesmo, como recorrer, como cuidar, né? E fala pra gente então o que é esse projeto que acabou de ser criado, que está no Play, né? Começou a decolar, que é o projeto Amparar. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto, que ele é maravilhoso. Esse é um projeto sensacional. Sim. E eu já te falo, que precisar da minha ajuda, estou à disposição. Amém, tá? Meu amigo. Nós contamos. Estamos pra dentro, vamos embora. Cara, o projeto Amparar, assim como os outros, né? Ele nasceu no coração de Deus, né? O que acontece? 2020 foi um ano para nós bem corrido. Né? Teve a questão da pandemia, foi um ano que eu me candidatei, né? E assim, foi uma experiência... Daqui a pouco você vai falar sobre sua campanha, como foi a experiência. Uma experiência muito marcante. E foi o ano que nós começamos a perceber algumas questões comportamentais do Gael e a gente repassou isso aí pro pediatra dele, pediu para nós procurarmos aí a neuro e iniciasse um acompanhamento multidisciplinar, né? E de lá para cá, são quase todos os dias de terapia com o Gael. O Gael, ele tem 4 anos, vai fazer 5 anos agora em setembro, que é uma bênção nas nossas vidas. O Gael, abrindo um parênteses, o Gael, ele tem sido um impulsionador nas nossas vidas, em todas as áreas, sabe? Tudo aquilo que a gente vive hoje passa pelo Gael, né? E aí, na época, né, nós começamos a entrar nesse processo de investigação em relação ao TEA, né? TDAH, hiperatividade, enfim. Percebemos que ele precisava de um acompanhamento bem específico nesse sentido, né? Um acompanhamento com a fono, com a neuro, com terapia ocupacional, enfim.
eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo também estejam vivendo isso, ou vivem isso, né? Sabe o que eu estou falando. E aí, eu e a Ana Paula, que é uma bênção na minha vida, né? Ela, assim, uma companheira, uma guerreira mesmo, né? Ela adequou toda a sua vida para poder dar esse suporte que o Gael precisa, né? Nós começamos a falar muito sobre isso. E começamos a perceber que as pessoas que estavam ao nosso redor, né? As mães, os pais, eles traziam consigo um semblante de muito cansaço, sabe? De desgaste, porque realmente desgasta, realmente é cansativo, né? Eu acho que tem muita gente que não sabe o que é TDAH e a diferença do autismo. Se tem uma diferença ou não tem. Explica um pouquinho sobre isso aí, só um parênteses. Sim, são transtornos, né? Cada um tem sua especificidade, né? O autismo, inclusive, é um espectro, então são vários comportamentos que colocam a criança dentro desse espectro. Tem as comorbidades, né? Muitas delas, muitos autistas já vêm podem, né, ter um acompanhamento aí, né? Um quadro de TDAH também, né? Que é o déficit de atenção, né? A própria hiperatividade também, né? A criança ela é mais elétrica, ela não consegue se concentrar ali nas suas atividades. Todos muito inteligentes, né? Muito, porque o que acontece? Eles se despontam em outras áreas. Em algumas áreas eles talvez vão ter uma certa dificuldade, sim, mas em outras eles despontam, sabe? Então, nós começamos a perceber que isso aí, de certa forma, não só as crianças sofrem dentro desse cenário, mas também os familiares, né? Sim. Os familiares que têm que acompanhar essa criança, que têm que dar um suporte. Tem que dedicar, né? Uma dedicação. É intenso. Sim. E eu lembro até hoje que em 2020, quando eu me candidatei, teve uma mãe que chegou em mim e falou assim: Paulo, se caso você for vereador, abraça essa causa dos autistas, das famílias dos autistas. Eu na hora, amém, com certeza, né? Ainda que eu seja da área da saúde, a Ana Paula também, mas a gente nunca tinha se atentado para isso. Porque a questão comportamental, ela difere um pouquinho da questão física. Quando você vê uma criança com alguma limitação física, é uma coisa. Imediatamente você se coloca no lugar, na dificuldade daquela criança. Agora, a questão comportamental, às vezes, o problema ele é invisível. Sim. As pessoas acham que está tudo normal. Que é uma criança saudável. Mas ela tem as suas questões as crises, né? As crises, sabe? A sua rotina ela muda totalmente. Isso aí afeta diretamente no dia a dia, tanto da criança quanto da família. Não é uma criança que pode ficar sozinha, né? Para entender, para as pessoas entenderem. Você precisa de um acompanhamento. Precisa de um acompanhamento. Elas têm as suas características específicas, sim, sabe? Então, enfim, o quadro é até muito amplo, né? Uhum. E aí eu falei, beleza, pode deixar, mas eu não tinha noção do que se tratava, né? E hoje, a gente caminhando quase 3 anos com o Gael, a gente percebe que é muito importante o amparo, não só para as crianças, mas também para as famílias. E aí surgiu o Amparar. Qual é o propósito do Amparar? É amparar essas famílias. Sim. É de dizer para elas que elas não estão sozinhas, né? Que tem pessoas que estão passando pelos mesmos desafios, mas que vão vencer. E se precisar de um abraço, o abraço ela vai receber ali. Se precisar de um apoio, um suporte para os seus filhos, porque não é fácil você ouvir de um terapeuta que ele precisa de aumentar as suas sessões e às vezes o plano não cobre. Às vezes tem que fazer no particular e aquilo ali aumenta o custo ainda mais da família, faz com que a mãe, os pais tenham que se adequar financeiramente, imediatamente fecha, né, as possibilidades do pai e a mãe conseguir aumentar a sua receita, porque a mãe ela muitas vezes tem que abrir mão do seu posto de trabalho para ficar por conta da criança. Então, sim, é uma conta que não fecha. E o objetivo é esse, sabe? A gente amparar mesmo, dar o suporte necessário. Nós temos as nossas reuniões, inclusive você que é um pai, uma mãe, responsável de uma criança atípica e está dentro desse cenário, né? Toda segunda, quinta-feira do mês nós nos encontramos aqui na igreja, né? No auditório, às 20 horas. Né? É muito importante que você esteja aqui com a gente, para você pôr para fora. É muito interessante, Jorge. Na primeira reunião que nós tivemos, as 2 primeiras mães, quando elas foram se apresentar, elas começaram a desabar, a chorar. Porque a pressão muito grande, pôr pra fora. E aquilo já foi bom para elas. É o que o senhor falou, um abraço. Às vezes um abraço cura, né? Um abraço ajuda pessoas porque tá sofrendo aquele dia a dia e não tem com quem falar, sim, não tem com quem desabafar. E por isso surgiu o que vocês vivem isso no dia a dia, né? Sim. E é um projeto muito maravilhoso. Eu creio que vai ser muito usado por Deus aí. Vocês vão ajudar muitas famílias. Amém. Parabéns mesmo. Eu estou à disposição também, tá? Obrigado. Quando precisar para qualquer desse projeto aqui, ó, qualquer um enche os olhos.
E o que precisar, desde o movimentar, o amparar, o mover, a gente já faz parte junto. E é isso. E eu gostaria que o senhor falasse a respeito da experiência, de quando o senhor foi candidato, se o senhor tem pretensão algum dia de ser candidato de novo, qual foi a experiência? O senhor que teve 1.400 votos, não é fácil, eu que acompanhei a vida política dessa cidade há quase 20 anos, eu sei da dificuldade de uma campanha sem dinheiro, de lutar contra os grandões e com bons projetos, mas continua firme, acredito em Deus que a hora certa vai chegar. Então falam pra gente como foi essa experiência de ter sido candidato a vereador. Cara, foi uma experiência muito legal, assim, né? É bem desafiador, para te falar a verdade. Eu falo assim, a política, se a pessoa entrar na política pelos bônus, ela se perde, ela se corrompe. Porque aonde tem o poder, infelizmente, tem as propostas. Algo que eu falava muito até na minha campanha, né? Que nem toda proposta tem a ver com propósito, né? Então você tem que estar muito atento a isso. Show. E o que vai te resguardar é seu coração estar no lugar correto, né? Focado no propósito correto, que é servir pessoas. E passa pela política, passa por qualquer outra área dentro da sociedade. Mas ela, na verdade, ela tem mais ônus do que bônus, né? Você realmente abrir mão da sua integridade física, mental, né? Porque desgasta muito, você se expõe não só você, mas toda a sua família. Mas o que me despertou, na verdade, foi o fato de eu ter participado da gestão pública. Sim. Né? Aquela experiência lá atrás me despertou. Eu não tinha vontade nenhuma, eu nunca tive desejo, isso nunca passou no meu coração, nunca passou na minha mente chegar um dia, me candidatar ou atuar em alguma área da política, né? Mas a partir do momento que eu entrei naquela oportunidade que eu tinha te falado, em que eu vi que era possível participar de uma construção, ainda que com um tijolinho, eu falei, cara, a gente pode ampliar isso, por que não? Né? E a política é uma ferramenta para fazer isso. Você vê um simples projeto, um projeto pequeno, entre aspas, comparado com outros que existem na cidade, até em secretarias com orçamentos maiores, né, conseguiu atingir mais de 1.000 crianças. E essas crianças não são só elas, são as famílias delas, né, que você consegue alcançar. Então, o número é muito maior. Né? Eu pensei, falei, poxa, eu acho que a política é uma grande ferramenta para que a gente faça isso. A gente vê grandes exemplos, inclusive, na Bíblia, de homens de Deus, né, que através da política conseguiram abençoar a vida de pessoas. Foi uma experiência que me marcou, porque é o que você disse, você sabe muito bem como é que é, sem recursos, sem... E foi uma coisa que me entristeceu bastante, sabe? Eu participei 20 anos na vida política atualmente na cidade, e quando a gente chegou no poder máximo, que era a prefeitura, eu entendi que as pessoas que estavam no meu grupo estavam por interesse próprio e não para servir pessoas. Foi aonde que eu me afastei. Falei, não, isso aí não é para mim. Sim. Eu não tô aqui para ficar servindo empresários. Eu tô para servir o povo. E quando eu via que nada andava, nada funcionava, eu fui e falei assim, cara, chegou a hora de eu me desligar dessa galera. Foi a hora que eu me desliguei da política, que eu fui, até um ano depois, fui embora para Bahia. E fiquei 3 anos na Bahia, foi muito bom para minha cabeça, para minha vida. Só que a política está no sangue da gente, a gente vive a política, as pessoas precisam da política. Então, eu creio que as pessoas como o senhor que tem, não desista, cara. Continua firme, luta pelos ideais, você tem uma cabeça muito boa. Olha o tanto de projeto que o senhor cuida. Então vamos junto, que precisar pode contar comigo, tá bom? Caso você venha ser candidato, uma nova pra frente, pode contar comigo que eu tô dentro, tá bom? Sim, obrigado, Jorge. E vamos para as considerações finais. Se quiser falar alguma coisa, quiser mandar um abraço para alguém, fica à vontade. Convidar para todos esses projetos, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Eu quero primeiramente, né, agradecer, né, pela oportunidade, porque eu acho que é muito importante a gente, né, ter esse tempo aqui, né, a gente falar um pouco daquilo que Deus tem feito, né. Agradecer a minha esposa, Ana Paula, porque ela é minha verdadeira companheira mesmo, quem é a pessoa que realmente está do meu lado, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, é quem que realmente me confronta quando eu preciso ser confrontado, a gente né, precisa, quem me encoraja quando eu realmente preciso ser encorajado, né. Ao Gael, porque ele, como eu te disse, ele tem sido um impulsionador nas nossas vidas, né.
toda a nossa vida passa por ele, passa pela situação. Talvez são momentos difíceis, né? Que a gente passa, que a gente não consegue enxergar, mas quando a gente olhar lá na frente, eu falei com a Ana Paula esses dias, amor, quando nós olharmos 10 anos à frente, olhar para aquilo que a gente está vivendo hoje, vai ver que realmente valeu a pena, que quanto que aquilo ali forjou o nosso caráter, toda aquela luta, todas aquelas dificuldades, né? Então são pessoas que realmente são preciosas na minha vida. Agradecer, né, ao pastor Ronaldo, que quem sempre acreditou na gente, sua família, a Sami, as meninas, né? E a nossa liderança, né? Porque a nossa igreja aqui realmente, de fato, a gente vive isso, né? Várias vidas, né? Cada uma com o seu contexto de vida, no mesmo propósito, né? Em prol do mesmo objetivo, né? Que é o reino de Deus. Obrigado, Jorge, mais uma vez pela oportunidade, cara. Eu que agradeço, pastor. Tamo junto, tá? Eu te falo de coração mesmo. O senhor é um irmão, um pai na fé aí que eu ganhei também, junto com o pastor Ronaldo. Queria agradecer também a oportunidade do pastor Ronaldo, que vem me ajudando bastante. E só para você entender um pouquinho da plataforma Boca a Boca Digital, é uma plataforma de comunicação para nossa cidade de Contagem. Você que mora aqui a vida toda, você sabe como é difícil a gente se comunicar com as pessoas, né? A gente não tem uma televisão, não temos rádio. Então, através disso, a gente criou a revista, né? Que vai ser lançada mês que vem, que é o Boca a Boca Digital. É uma revista online e física também, porque as pessoas querem pegar, querem ver. E além vai estar no site também da revista. Além desse podcast que o senhor está participando, a gente tem o Instagram também, que as pessoas podem acessar, né? É o Boca a Boca Digital Oficial. Vocês podem estar clicando lá e seguir o nosso dia a dia. E é isso. Gostaria de fazer alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer a Afro Kairos, que é que deu trato no visual. A gente precisa, legal, né? Galera, Ludmila, muito obrigado. Agradecer ao pastor Ronaldo, cara. O pastor Ronaldo é uma bênção na minha vida, é o que tem cuidado de mim no dia a dia, é o que tem dado cedido esse espaço pra gente, né? Maravilhoso, que é o estúdio da Recomeçar. Agradecer ao Yuri, esse convidado mais que especial aí, ó, de férias, vem curtir aí o podcast. Agradecer o Juninho. Juninho é um cara que, se não fosse ele, não tinha nada disso aqui, mano. O cara que me abraçou, que falou, vamos junto, tô dentro do projeto. Agradecer também ao Saisho Restaurante Japonês, o Fabrício, um grande patrocinador, meu amigo. Ao Fredinho do Tropericia, né? Que é um irmão também, um parceiro de primeira hora. A Red Bull. Essa camisa aqui eu vim em sua homenagem, né? De jogador de futebol. Foi um presente da Keké, da Red Bull Manaus. E um abraço pro Daniel também, que era o diretor da Red Bull BH, que hoje está em São Paulo. São amigos meus que eu constituí no dia a dia, nessa vida que a gente roda muito aí por aí. E é isso, gente. E o presente, quando a gente ganha presente, a gente tem que agradecer, né? Esse é o Diogo, marido da Juliana, que mexe com doces e bolos para casamento, aniversário. Ele tem uma marca que chama Legado, junto com o pastor da igreja dele. E mandou essa caneca maravilhosa. Olha aí para você ver. Legal. Viva a sua melhor versão. Então, começamos aí, né? Ô, gente, pode mandar presente, a gente gosta de receber presente. E daqui um dia nós vamos ter um cenário cheio dos presentes que a gente ganhar. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um, que as pessoas entendam que essa é uma ferramenta para o reino, é uma ferramenta para abençoar pessoas, tá? Então, todos os convidados que a gente tiver aqui batendo esse papo, será sempre para quê? Para que pessoas possam escutar e pessoas possam querer mudar vidas através do testemunho. Amém. Muito obrigado, tamo junto, que Deus abençoe a sua vida e valeu, paizão. Valeu. Tamo junto.